Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Um bom dia para vocês. Aqui para mim é bom dia, então bom dia para quem estiver vendo também. Cenário natureza hoje para honrar o mês que está começando. Aqui está começando a primavera. Ainda não estamos com os galhos cheios de verde, mas a beleza da natureza precisa ser honrada em todas as suas fases, e é por isso que eu estou aqui, para honrar vocês com esta paisagem. Estou num pequeno comune nas montanhas da Veronese, e daqui vou transmitir hoje para vocês a continuação do nosso estudo sobre chakras e corpos sutis. Então, dando prosseguimento, vocês estão escutando um pouquinho da água, que eu estou com uma pequena cachoeira aqui nas minhas costas, e ali vocês podem ver a água que escorre dela. Então tem toda uma atmosfera especial aqui hoje, fora a companhia do meu amado filho. Bom, vamos lá. No vídeo passado nós falamos um pouco sobre o chakra base, demos uma pincelada em geral em chakras, falamos um pouquinho mais especificamente do chakra base e do corpo sutil, ou seja, o primeiro estrato que está conectado a ele, que era o duplo etéreo. A propósito do duplo etéreo, como eu dei exemplos sobre o ectoplasma, algumas pessoas me escrevendo pedindo para aprofundar um pouco esse assunto. Eu vou fazer um vídeo somente dele. E eu vou organizar um pouquinho de material, porque tem coisas que eu não posso simplesmente, num vídeo aberto, falar por respeito à própria questão em si, né? Eu só posso falar o que é permitido falar abertamente em relação ao respeito à espiritualidade, mas tem bastante coisa que eu vou poder falar mais para vocês, principalmente como ocorre a dinâmica espiritual num Campo Santo, na Pequena Calunga, tá legal? Vou fazer um vídeo só disso daí. Hoje então a gente vai continuar falando dos nossos chakras, focando agora no segundo chakra, sempre de baixo para cima, né? Então falamos do base, que é aquele que nos aterra ao planeta, que nos sustenta com energia mais básica de sobrevivência do ser humano. E agora a gente vai subir um degrau. Nós vamos falar do sacro. O chakra sacro, para quem não sabe, ele está relacionado às glândulas de reprodução, ovários, testículos, e ele é sacro, não por acaso. Sacro vem de sagrado, né? E é porque ele está conectado à energia de criação, né? A criação no sentido mais básico da palavra, a reprodução, né? São os órgãos, as glândulas que permitem a gente se reproduzir. Somente o ato sexual não seria o suficiente, nós sabemos disso. Então precisam estar funcionando bem as nossas glândulas. E também a questão da criatividade como um ser. Quando você tem uma inspiração, uma vontade de criar alguma coisa, seja algo artístico, uma música, um projeto qualquer na sua vida, até o planejamento da sua própria vida, quando você diz: eu quero me tornar um engenheiro, um médico, um cozinheiro, qualquer coisa, é esta força do segundo chakra, o sacro, que te impulsiona a colocar ação nesses planos que você está tendo. Então a gente tem a inspiração, a ideia e a energia que vai fazer acontecer, ou seja, que vai te dar impulso para as ações. Ele é originário no sacro, nesse segundo chakra tão importante para nós.
Vale dizer que o chakra sacro, ele também faz parte ainda do que a gente chama de chakras do terceiro escalão. Nós temos de primeiro, segundo e terceiro, mas sem preconceito com os chakras, né? Mas nós dizemos que o chakra coronário e o frontal, eles são os mais sublimes, são de primeiro escalão. Enquanto o laríngeo e o cardíaco, eles são ali de segundo escalão, são já muito mais sutis, mas estão aqui intermediários entre os nossos corpos superiores e os nossos inferiores. E o básico, o sacro e o umbilical, eles fazem parte daquela nossa região dos chakras básicos, ou seja, terceiro escalão. Não tem importância nenhuma se é primeiro, segundo ou terceiro, nós precisamos de todos eles. E precisamos de todos eles funcionando bem, girando na sua rotação natural, interfaceando não, né? Trocando energia entre eles de forma natural e saudável, sem um ser sobrecarregado para compensar o outro, cada um vibrando na sua energia, na sua frequência, porque um não pode superar o outro e não pode exceder para compensar o outro. E é por isso que a gente tem que estar atento. E aí, falando um pouco do sacro ainda, né, porque hoje é basicamente sobre ele, quando a gente fala sobre criação, nós estamos falando do corpo sutil emocional, nosso corpo astral. Então agora começamos a falar do segundo extrato, ok? Falamos do chakra básico, corpo duplo etéreo, na aula passada, que é o nosso primeiro extrato. Agora, segundo chakra, sacro, segundo extrato, ok? Corpo astral, corpo emocional. E por que é um corpo emocional? Nós temos vários corpos, né? Nós temos 7 principais chakras e 7 principais corpos sutis. O emocional, ele é um deles, assim como temos o espiritual, o relegado aos pensamentos e assim por diante. Nós vamos falar de todos eles. Não quero dar spoiler para não tirar a atenção do chakra hoje, do chakra sacro, mas falaremos de todos eles. Focando ainda no nosso assunto de hoje, que é o emocional. De onde vem a emoção, gente? A emoção, ela é um resultado das nossas crenças, porque tudo que a gente acredita se torna um pensamento. E tudo que a gente pensa, tudo que a gente acredita ser, reflete nas nossas emoções. E por fim a gente acaba agindo, né? No mundo físico, as nossas ações é a última instância de toda essa cadeia. Então, tudo que eu acredito, eu penso baseado no que eu acredito, e isso reflete nas minhas emoções, e eu vou agir ou reagir fazendo jus a elas. Por isso que é tão importante a gente mudar, se esforçar o tempo todo durante a nossa vida para a gente melhorar as nossas crenças. Todo mundo está na moda falar de crenças limitantes, mas é disso que se trata realmente a evolução. É a gente mudar, se esforçar para melhorar as nossas crenças. Aquilo que nós acreditamos um dia, quando nós nascemos, ou que a gente recebeu da nossa família, dos nossos pais, das nossas companhias, do nosso trabalho, não quer dizer que é o certo, que é o limite. Nós somos seres diferentes e cada um tem a necessidade de explorar uma área a mais da sua vida. E é baseado nisso que a evolução acontece. Cada um de nós tem a necessidade diferente do outro, mas a gente tem que estar atento. E
focar no que nos faz melhor. Então, vamos a exemplos. Se você teve um trauma de criança, a crença tua familiar vai dizer para você, é assim mesmo. A sua mãe passou por isso, a sua avó passou por isso, a sua tataravó passou por isso, então você aguenta firme aí porque a vida é assim mesmo. E muitas vezes a vida vai te golpear na mesma medida, até que alguém da sua família, da sua geração ou da próxima comece a quebrar esse ciclo, que comece a analisar por este ponto de vista. Opa, isso não é meu, isso é uma crença que me foi implantada de quando eu nasci. E é inconsciente, porque a gente só repete o que nos foi dado. Agora, vocês são estudantes de vocês mesmos, estudantes do belo, da evolução espiritual. Então é hora da gente parar de reagir só porque é assim mesmo. É dar um freio nas nossas medidas velhas e falar, opa, por que é assim? Eu estou só repetindo mais do mesmo? Então, aqueles traumas de família, aqueles ciclos infinitos, alguém, e eu espero que seja você, venha a meditar sobre este assunto, reavaliar se é conveniente realmente só reproduzir isso, porque senão você vai criar o seu filho igualzinho, com os mesmos costumes, com o mesmo, é assim mesmo, meus pais faziam, vou continuar fazendo, porque isso deve ser a melhor maneira. E não é verdade muitas vezes. É só uma maneira de se proteger. É só uma maneira que eles sabiam lá no passado. Normalmente é uma forma de proteção. A gente repete a segurança. A gente fala, então não vamos mudar de trabalho. Não vamos fazer um trabalho que nos dê mais prazer, porque esse daqui já está garantido. Esse daqui, ó, vai te dar o 13º lá no final do ano, então fica aqui. Não tem problema se você não gosta, não tem problema se você não se realiza. Não tem problema que você acorda na segunda-feira amarrado. É isso que a gente aprendeu a acreditar desde que a gente nasceu. Que a vida deve ser sofrida. A vida não deve ser sofrida. A vida deve ser compreendida. Uma vez que a gente entende que a gente não precisa sofrer, a gente pode fazer melhor as nossas escolhas. Só que é lógico, o mundo foi todo desenhado para você fazer o contrário. Existem tantas distrações, tantas ilusões que vão roubar o seu tempo, o seu esforço, os seus anos, que você nunca vai ter tempo para parar para pensar nisso que a gente está falando agora. Ok? Então, primeiro ponto ali, as nossas crenças. Se você não começar a reavaliar, ampliar o seu horizonte e começar a acreditar em coisas novas, coisas que vão renovar o seu ser, você vai continuar pensando as mesmas coisas, agindo e reagindo igual foi daqui para trás. E se você parar para observar, a sua família, os seus familiares, sem judicar ninguém, eles estão somente repetindo o que eles receberam da ancestralidade. E a ancestralidade espera que você seja o primeiro, ou alguém da sua família, que vai quebrar esse ciclo. Porque quando você se liberta, quando você renova as suas crenças, você renova os seus pensamentos e você vai fazer diferente. Você vai superar obstáculos e vai acabar liberando toda a sua ancestralidade daquele ciclo. Olha que coisa importante que nós temos nas mãos. Importante por quê? Porque depois que você desencarnar, isso vai ser muito claro para você. Só que aí você perdeu a oportunidade. Você não sabe quando de novo que vai ter oportunidade de reencarnar
nessas condições, com a cabeça sã, com uma mente sã, com um corpo são. Você entendeu a preciosidade da gente estar falando disso hoje? E se eu estou falando para você, não tenha dúvida nenhuma, eu estou falando porque é para você saber disso agora. 8 bilhões de pessoas no mundo e 300 vão escutar isso. Mas são 300 que precisam saber disso, precisam ser tocados por essa informação e precisam da mudança agora. Se você vai colocar em prática, o teu livre-arbítrio vai dizer. Mas você não vai poder dizer que o universo não conspirou a seu favor. Ok? Fica a dica. Então, o chakra sacro, ele é o nosso segundo, de baixo para cima, chakra. Ele tem a cor predominantemente laranja. Ainda é uma cor bastante forte, bastante ligada à terra, bastante ligada à sobrevivência. E é interessante, tá? Porque esses chakras do terceiro escalão, esses 3 primeiros, básico, chakra e umbilical, eles estão muito ligados às nossas necessidades básicas. Sobrevivência, reprodução, alimentação e segurança. Se a gente precisasse, ou melhor, pudesse avaliar as pessoas, se a gente tivesse uma visão aguçada e olhasse todas as pessoas, a cor que predominantemente vibra a aura delas, nós iríamos perceber que a grande maioria vibra nas cores fortes, tendendo ao vermelho. A cor preta, laranja e vermelho são as cores que mais predominam nas pessoas comuns, nas pessoas que não estão atentas, nas pessoas não despertas ainda. Por quê? Mais uma vez, o mundo foi desenhado para a gente não despertar. E tudo que a gente aprende na nossa vida é sobreviver, é competir, ganhar, acumular, como se fôssemos seres eternos. Nós lutamos nossa vida toda para acumular mais dinheiro, para acumular propriedades, para ter carrão, para ter casona, fotos bonitas no Instagram. Para quê? Para tampar buracos. Só que chega uma hora que isso não vai ser suficiente. E aí a gente precisa iluminar os nossos outros chakras. Aqueles que vão trazer para a nossa realidade as energias mais sutis, que nos conectam com as energias sublimes da nossa existência e do ambiente. Olha para esse ambiente aqui. Essas árvores não estão mortas, não estão secas. Essas rochas estão aqui à disposição. Cada um desses seres, da terra até as folhas secas, tem a sua própria energia. E elas estão aqui à nossa disposição. O Pai, o Criador, fez isso para promover a gente. Então basta que a gente queira sair um pouco lá do ciclo automático que alimenta a sobrevivência, o acúmulo, as paixões, e comece a olhar tudo que está ao nosso redor como uma ferramenta que o Pai nos colocou à disposição. Uma energia que pode ser acessada. Vocês são todos estudantes da natureza, estudantes da mecânica quântica. Nós sabemos que tudo isso que a gente está vendo, toda essa materialidade, tudo isso aqui é feito do mesmo pó estelar que nós temos no nosso corpo físico. É o mesmo pó que compõe as estrelas. Todos esses materiais aqui
são energia desaceleradas. São todos que a gente conhece? Não, existem muitos outros. Não existem só os materiais que a gente conhece na nossa tabela periódica. Existem tantos outros. Porém, para criar a nossa experiência, o Divino Criador, ele desacelerou com a ajuda de raças mais evoluídas do que a gente, desacelerou toda aquela energia sutil para que ela pudesse ser condensada e dado forma para que a gente pudesse acreditar, para que a gente pudesse tocar nas coisas e se convencer melhor de que coisas existem, que coisas podem ser modificadas. E a gente começou isso lá no comecinho, promovendo mudanças, manipulando a madeira, transformando ela em móveis, criando formas, até as pedras dando formas, cortando, fazendo tijolos, fazendo móveis, manipulando a terra para poder plantar, manipulando até o ar, né? E a água, canalizando, transformando ela em outros elementos, mas no final das contas nós somos todos esses elementos reunidos. O nosso corpo, que é muito temporário, ele é formado exatamente da mesma coisa. Os nossos ossos não passam de areia organizada. Nosso corpo é esse mesmo fluido em formato de água que está aqui na minha frente, que está ali. Então, na verdade, a gente não é isso. Nós somos a consciência que está temporariamente habitando este corpo, que a gente deve ser muito grato, porque não é todo mundo que merece em todas as encarnações ter um corpo saudável, uma mente consciente e que tenha a oportunidade de mudar as suas crenças, mudando assim os seus pensamentos, mudando assim as suas ações. Quando você muda os seus pensamentos, muda as suas ações, você muda a sua vida, porque você vai enxergar tudo isso aqui diferente e vai enxergar também as pessoas diferente, porque você vai se respeitar de modo diferente, de um modo a te honrar mais. E é por isso que você vai se valorizar, porque uma vez que você reconhece nas pessoas e nas coisas uma sutileza que ninguém te apresentou, e você reconhece isso na frente do espelho, você vai ver o quão grandiosa é a criação e a oportunidade que você está tendo. Então não perde essa oportunidade. Não espera ficar velhinho, ter tempo para começar. Começa no meio do caos. No trânsito, no trabalho, começa a observar. Começa a se ver diferente. Todas aquelas perguntas que você se faz durante o dia. Aonde esse caos vai me levar? Por que eu tenho que me matar tanto para ter alguma coisa na vida? Poxa, refaz essa pergunta tantas vezes forem necessárias, até você falar: caramba, eu não tenho resposta para tanto esforço inútil. E aí você vai começar a encontrar as respostas verdadeiras. Você vai começar a colocar o teu tempo, o teu esforço, as suas perguntas atrás de respostas que vão te transformar. Perguntas que devem ser feitas. O mundo vai tentar te puxar para outro lado. Ele vai te puxar para a distração do consumismo, para a validação barata, para o aprisionamento de uma relação, porque você vai ter medo da solidão. Então, tudo isso você precisa prestar atenção, ok? E mesmo que você esteja no meio de tudo isso, porque eu sei que estamos todos envolvidos nisso, você não precisa contar para ninguém, você não precisa convencer ninguém, é você com você mesmo. Se pergunte: por que eu estou vivendo a vida inteira no modo sobrevivência ou no modo automático?
Ok? Então essa é uma grande lição que vem o chakra do dia nos trazer, o chakra da emoção. Um pouquinho mais pra frente eu vou falar pra vocês, aliás, fala agora, vai, dos nossos campos sutis, que estão ligados todas as nossas glândulas do corpo físico e que estão conectados a um corpo sutil. Quando falo um corpo sutil, são os estratos de energia que temos depois do nosso corpo físico. Desses 7 principais, nós temos aqueles que são abandonados, são extintos, são dissolvidos quando nós desencarnamos. Tem aqueles que permanecem e que são renovados quando encarnamos de novo. E tem aqueles que nunca são dissolvidos. Ok? Então, vai aí a dica. Primeiro, extrato, o etérico. É aquele que primeiro se dissolve. O corpo físico morreu, fomos lá para o cemitério, ou fomos para incineração, ali, em poucas horas ou poucos dias, em determinados casos, o nosso duplo etéreo começa a dispersar todo aquele ectoplasma inerente dos encarnados, e ali o primeiro corpo sutil se desfez, ok? O desencarnado não possui o duplo etéreo. Depois vem o nosso segundo, que é o papo de hoje. O nosso corpo emocional ou astral, ele permanece por um tempo conosco, mas também ele vai se dissolver. Os outros, eles permanecem conosco, né? Ou seja, agora sobraram 5 deles que permanecem enquanto estamos ali na erraticidade, como dizem os kardecistas, quando estamos ali desencarnados, mas estamos conscientes naquele meio entre encarnações. Naquele momento ali, nós estamos com 5 corpos. Quando a gente vai se preparar para uma nova reencarnação, 2 desses corpos que eram presentes vão ser renovados. E quando a gente vai nascer, quando a gente está sendo gerado de novo, preparando um feto para a gente encarnar, os outros 2 também vão ser recriados. Ou seja, um novo duplo etéreo, um novo corpo astral. Ok? Isso ocorre lá na fase de gestação. E quando a mãe dá à luz, a gente pode usufruir de novo de um duplo etéreo e um corpo emocional novinho. E aqueles outros mais sutis permanecem intocados, porque ali é a nossa essência, é a memória de todas as nossas vivências, nossas encarnações, e é o que nos liga à divindade, ao Criador. Ok? Pessoal, estamos chegando no final desse vídeo. Eu agradeço bastante a companhia de vocês. Eu sei que eu fiquei um tempinho, 2 semanas a mais do que eu desejei para fazer esse vídeo. Eu agora estou em uma nova instalação. Logo, logo vou fazer um vídeo de casa para vocês com o meu novo espaço, sempre com a bandeira cigana ali no fundo, vocês vão ver. Eu espero que esse vídeo faça realmente vocês repensarem nos padrões, nos ciclos repetitivos, no automatismo da vida, e que vocês comecem a fazer
as verdadeiras e boas perguntas, porque é isso que interessa, tá bom? Me escrevam dúvidas, deixem os comentários, seja para assuntos que vocês desejam que eu aborde aqui. Se eu souber, eu vou ter um imenso prazer de comentar, de aprofundar, assim como vou aprofundar aquele do duplo etéreo e sobre ectoplasma no Campo Santo, no cemitério. Eu vou só alinhar com eles o que pode ser falado abertamente. E muito obrigado pela confiança, pelo carinho, e deixo vocês com essa imagem linda, maravilhosa, de uma montanha de Verona. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo para vocês, fiquem com Deus, fiquem na luz e nos vemos no próximo vídeo muito em breve, tá bom?